Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do CRCast. E hoje nós estamos aqui com meu amigo Valdílio Falcão. Valdílio que é advogado, eleitoralista, com larga experiência em direito eleitoral, em direito civil, direito administrativo, é mestre em direito, professor, foi subprocurador da, da Assembleia Legislativa do Piauí e entre várias outras coisas. E a gente vai conversar aqui, nós vamos descobrir mais ainda do currículo dele, mas a gente vai conversar aqui sobre a inteligência artificial, sobre as tecnologias nas eleições. Estamos em anos de eleições, o TSE regulamentou a propaganda eleitoral, fez várias vedações à utilização da inteligência artificial e a gente vai ver com um advogado, militante, especialista na área, como é que isso vai impactar nas eleições, se é que realmente vai impactar. Valdílio, meu amigo, um prazer te receber aqui. Roberto, muito obrigado, viu? O prazer é meu, fiquei muito feliz pelo convite, parabéns pelo cast, né? Assisti os casts aí que você fez aí, muito bom, parabéns mesmo, a ideia assim, louvável. Obrigado, meu amigo, eu tenho certeza que com você agora vai ser melhor ainda. Valdílio, eu tenho feito aqui com o pessoal uma espécie de brincadeira, que eu sou como assim, eu comecei minha advocacia ainda na época que o processo ele estava naquela transição do físico para o digital, né? E a ideia é que a gente fazer uma espécie de comparativo de histórias de quando a gente começou na advocacia, como é que era assim, o mundo antes da tecnologia, antes dos processos eletrônicos, da inteligência artificial. E eu queria começar assim, que você contasse uma história de quando você começou no direito, de como era diferente para o que a gente tem hoje. Oh, é legal, viu? Porque a gente volta na memória, né? A gente volta assim no tempo e a gente para assim para pensar como é que era antes e como é que nós estamos hoje, né? E assim, Berto, na época que eu comecei a advogar, eu sou de 2002, né, da turma da UESP, e iniciei num escritório de advocacia como estagiário, né? E naquela época, Berto, era tudo, as pesquisas eram todas em livros, né? A gente tinha computador, mas a gente não usava a internet para pesquisar a jurisprudência, né? A gente usava a internet só para conversar. Eu não sei se tu te lembra do Mirk. Mirk, Te lembra? MSN, MSN, CQ, brinquei muito pronto. disso aí. Exatamente. Foi naquela época que a gente usava a internet pro Mirk para conversar, para conhecer as pessoas, bater papo. Menos para fazer pesquisa de jurisprudência. Eu me lembro que a gente utilizava muito a Revista dos Tribunais, que é as RTs, né? Uhum. Então, quando chegava as RTs, e aí o chefe do meu escritório chegava e dizia assim, Valdir, pesquisando jurisprudência. E ela vinham várias RTs, né? E vinha um com o índice. E aí a gente pegava o índice dela, ia pesquisar. E aí, às vezes, não vinha o assunto que a gente queria naquela RT mais atualizada. E a gente ia pegar nas RTs antigas, e aí lá vinha só o assunto, né? O número da RT e a página. Aí eu ia lá naquele livro correspondente, pesquisava jurisprudências e tal. E a gente só tinha acesso à ementa. E às vezes, quando era um caso mais polêmico, então tinha partes do acórdão, não tinha um acórdão inteiro naquela época. E eu ia muito por fora e pro tribunal naquela época, para tirar os extratos. Para tirar os extratos. Meu amigo, eu ia tanto, Berto, eu ia tanto pro tribunal e por fora, que o pessoal pensava que era servidor do tribunal. Porque eu chegava lá para tirar os extratos, a gente só era atendido se tivesse os extratos. Essa história eu contei aqui. Que era no Fórum Civil Antigo. E no TJ Insalubre, também. Aquele lá que é perto dos Correios. Exatamente, aquele mesmo. Aquelas escadas que você tinha medo de cair. A gente chegava lá, quando eu comecei no estágio, eu chegava lá, aí eu queria ver o processo tal. Aí o cara dizia assim, cadê o extrato? Aí eu não sabia, né? Aí a gente descia, que ficava logo na entrada ali, né? Sim, tinha um computadorzinho, tinha uma fila do pessoal esperando, né? Para imprimir naquela matricial. Exatamente. Né? Aquela impressão toda demorada. Aí a gente imprimia e tal. Uma vez, Berto, eu tava no TJ, eu nunca esqueci. Passei 20 dias e nem ia pro escritório. Por quê? O dono do escritório chegou para mim e disse assim, Valdir, eu quero que você faça um relatório atualizado de todos os processos do escritório. Não volte, não venha nem para o escritório, vá direto para o fórum e para o Tribunal de Justiça. Eu ia direto, passava o dia imprimindo
papel lá, com os movimentos do processo. Primeiro, você tinha que localizar todos os processos. Isso já era o primeiro desafio. Moço. Porque processo perdido era coisa comum. Rapaz, era terrível, porque a gente controlava os processos por esses extratos, que eram mais atualizados. Aí eu levava as fichas desses extratos impressos para o escritório. E a gente tinha uma pasta de cada processo. E a gente anexava os extratos. Aí toda vez que eu imprimia um novo, eu tirava o antigo. Então a gente controlava dessa forma. E assim, e aí a gente vai vendo a tecnologia, né? Ela vai avançando. Na época, eu me lembro que já me formando, né? Aí o dono chegou e disse assim: Valdílio, pesquisa em jurisprudência. Aí eu disse: doutor, tem possibilidade da gente pesquisar a jurisprudência agora pelo site do tribunal, do STJ. Aí disse: e é confiável essa jurisprudência? Aí eu dizia: é confiável, a gente pesquisa de lá e tal. Ele: pois entra aí que eu quero ver. Aí ele veio e tal, já. E aí a gente pesquisava a jurisprudência pela internet, aí ele lia, disse: podemos confiar mesmo? Eu disse: podemos, vamos botar ela. Então, assim, ela veio se inserindo na nossa vida, né, como profissional, a tecnologia. E aí depois vieram os processos virtuais, né? E aí a gente achava que isso ia atrapalhar, que não ia dar certo, né? E aí, rapaz, de repente, foi a melhor coisa que fizeram, assim, no aspecto da gente, na nossa comodidade como advogado, no controle, né, dos processos, de não perder processo, que antigamente sumia muito processo. Sumia processo demais. Moço, sumia processo demais. Aí poder fazer uma restauração. Eu tenho lembranças de estagiário sentar no chão para ajudar o outro estagiário, que era meu colega de UFP, e só que eu era estagiário do escritório, da defensoria, ele era estagiário do tribunal. A gente sentar junto para procurar o processo. Porque isso era assim, era comum. E aí quando a parte não devolvia? Pedir busca e apreensão. Exato. Rapaz, eu não trabalho. A história de engavetar o processo, se a gente falar isso para alguém que está começando agora, não né? vai saber o que não vai saber nem o que é, né? O que é engavetar o processo. Engavetar? O processo está eletrônico. Exatamente. Como é que então, antes era tudo muito manual, né? Então, a tecnologia, eu acho que ela veio para ajudar, né? Para aprimorar. E a gente teve um receio no começo, né? Tudo que é novo gera um receio, né? A gente fica... Somos avessos às mudanças, né? A gente fica desconfiado, vai dar certo, não vai dar certo. E com a pandemia, eu acho que nós avançamos, assim, pelo menos uns 30 anos em termos de tecnologias com a pandemia. É verdade, porque, assim, a gente fala falando lá de 2002, quando você começou, eu comecei em 2005... eu entrei na faculdade em 2004, comecei a estagiar em 2005, 2006. Mas se a gente voltar, cara, para 2019, por exemplo, eu lembro, nosso escritório tem uma atuação no TRF, Justiça Federal, TRF em Brasília. Cara, eu lembro que era rotineiro eu pegar um avião rotineiro para despachar processo no TRF. Já existia e-mail, já existia telefone, já existia videoconferência, mas não tinha efetividade, assim, não se usava de fato. E a pandemia, ela realmente acelerou. De forma que hoje, assim, não vou dizer nunca mais fui, não vou dizer que é a mesma coisa, porque eu ainda acho que o presencial ainda tem o seu apelo, com certeza. Mas a videoconferência, o formato remoto, ele hoje resolve. Então, assim, as minhas idas a Brasília para despachar processos do escritório no TRF da primeira região, diminuíram assim, bastante. Ele falando de 2019, 2020 para cá. Tu falou aí da atuação do TRF. Tu te lembra do protocolo descentralizado? Lembro. Da Justiça Federal? Lembro. Que a gente tinha que protocolar o recurso especial, Justiça Federal. Aí, ao invés de ir lá em Brasília, a gente poderia protocolar aqui, protocolar, né? E já era a gente já achava massa. Uma grande maravilha. Né? Protocolar aqui, no protocolo daqui, para ele ser enviado para lá. Eu lembro uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui no STJ, e aí eu conheci no STJ e tal, fiquei encantado, né? Um prédio muito bonito. E me marcou um drive-thru do protocolo do STJ, não sei se tu chegou a ver. Aí o pessoal: e aí, Valdir, tu gostou? Pai, eu gostei. E aí, lá, tal. Rapaz, o que eu gostei mesmo foi do drive-thru do protocolo do STJ. Era, assim, um negócio fenomenal, top. Cara, tu sabe como é que eu fazia o protocolo do recurso especial e do recurso extraordinário em 2002, 2003?
a gente pegava o recurso especial, aí a gente botava segunda via, protocolo, né? E via do processo. E aí eu ia nos Correios e eu levava 2 envelopes por correio. Um envelope, por exemplo, o STF, recurso extraordinário. Aí eu pegava o envelope, botava lá as 2 vias e botava mais um envelope, que era já o envelope com o selo do STF, mandando de volta a minha via do protocolo. Então eu ia dentro do envelope que eu mandava para o STF. Contrafé. A contrafé e a postagem deles de lá para cá para mim poder receber a minha contrafé na época, né? Então, olha só como é que era. A gente mandava, protocolava nos Correios aqui, né? Aquele protocolo dos Correios valia como protocolo para o STF e para o STJ, se fosse no Tribunal de Justiça. E a gente recebia deles a contrafé 1 mês depois, 35 dias depois, né? Com a nossa viazinha lá do protocolo, lá no STJ ou no STF. Hoje em dia a gente protocola do celular. Do celular. Né? Do celular. É impressionante, assim, a tecnologia. Cara, outra coisa que eu lembro também é que quando a gente chegava para fazer entrevista de emprego, de estágio, primeira coisa que tinha que ter no currículo, você tem carteira de habilitação, né, CNH, e acho que uma das primeiras perguntas que o entrevistador dava um jeito de perguntar se eu tinha condição própria, se eu tenho uma moto, se eu tenho um carro. Por quê? Porque tinha que ir lá todo dia no fórum fazer esse sistema de acompanhar o processo, de levar, carregar fisicamente. Hoje, no meu escritório tem gente que trabalha híbrido. Vai 2 dias, outros 3 fica em casa, vai quando quer. A gente chegou a esse consenso no escritório que o melhor formato era o híbrido. A gente não quer perder o contato presencial, mas a gente entende que algumas oportunidades, algumas ocasiões, deixar a pessoa em casa, né, sem ter que pegar trânsito, sem ter que se deslocar, né, Sim, com mais concentração, ela consegue produzir mais. Às vezes a advogada é mãe de família, Pronto. tem um recém-nascido. Exato. Nós temos uma advogada lá no escritório que ela tem um bebê recém-nascido. E ela vai no escritório, às vezes, 2 vezes por semana, uma vez por semana, e consegue trabalhar de casa. Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Então, esses pontos são todos bem, bem positivos. Mas e aí, como é que você foi parar no direito eleitoral? Assim, rapaz, sempre quis ser advogado eleitoral, por que você foi mexer com isso? Eu venho de família de servidores públicos, mas os meus avós, eles eram envolvidos com política. Né? Então, os meus pais, né, tanto minha mãe quanto meu pai, sempre participaram de política, ativamente participaram. Então, via de consequência, eu também participava ativamente das políticas, né, das campanhas na época. Na época as campanhas eram bem melhor do que hoje, né? Eu ia pro show do Beto Barbosa. Tô me entregando. Era showmício. Era showmício. Mas depois você se entregando, depois de tanta história. Era banda magnífico. Naquela época era bom demais. O editor ali que é novo, ele tá dizendo assim, rapaz, esses dois tiozão aqui estão contando história aqui. Rapaz, eu me lembro de um comício que eu fui, que era o Zezé de Camargo e Luciano. Rapaz, tu é doido, foi bom demais. Aquilo era campanha, rapaz. Naquela época era bom demais. Camisa, né? Não, era liberdade total, sem restrições. Sem lei total. Camisa, trio elétrico, showmício. Não, moça, era campanha realmente para quem tinha dinheiro. E aí ela, em razão da minha família, né, ter esses vínculos políticos no Maranhão, aí o escritório que eu advogava atuava muito com eleitoral. Então eu comecei a estagiar lá com o direito eleitoral. E as pessoas que eram próximas da minha família, políticos, e aí eu comecei a estagiar nessa parte de política, e aí eu entrei numa campanha como estagiário. E eu achava que nessa campanha que eu entrava como estagiário, eu ia estagiar no jurídico. É a mesma coisa do estagiário no escritório quando a gente começa. Nós somos office boy de luxo, né? Pronto, exatamente. Pronto. Na campanha, nós éramos vamos lá, o cabo eleitoral de luxo. Então, eu fiz tudo na campanha, menos trabalho jurídico nessa época. O que se fazia, né? Nessa época, eu ia levar cavalete. Eu ia pegar cavalete 10 horas da noite. Onde é que estagiário vai fazer um negócio desse? Então, eu ia deixar cavalete, pegar cavalete, eu ia entregar panfleto, distribuir camisa. Eu ia fazer tudo isso aí. Eu ia montar palco.
quando ia ter show. Eu ia pra caminhada, ia pra carreata, né? Eu fazia tudo, menos trabalho jurídico, né? Estagiário, estudante. E eu gostava dessas atividades, né? Eu passava o dia lá, ficava atendendo as pessoas que chegavam no comitê, adesivava carro, mandava fazer bandeira, tudo. Fiz de tudo. Até dirigir carro de som na época eu dirigia. O motorista da Kombi lá adoeceu e não tinha ninguém. Eu disse, não, eu tenho carteira de motorista, eu vou. Aí lá vai eu na Kombi. Estagiário faz tudo. Né? Moço, estagiário é para fazer tudo, não escolhe função. É isso mesmo. Então, a minha primeira campanha, na verdade, foi de trabalho braçal da campanha, para me saber como é que era realmente a campanha. Aí veio a campanha de 2002, eu ainda não tinha me formado, eu me formei no final de 2002. E aí, nessa eu já atuando como estagiário, realmente, estava vendo as peças jurídicas e tudo. Vi a primeira campanha como advogado em 2004. E aí, o meu grande desafio foi em 2006. Porque nessa campanha em 2006, eu nunca esqueci, ela começou a exigir mais a questão da prestação de contas, né? E aí, rapaz, a pessoa que eu advogava chegou para mim e disse assim, eu não vou pagar contador, você vai fazer a contabilidade. Moça, eu não sabia o que era uma compensação, não sabia fazer nada de contabilidade. O problema é que eu tinha estudado 3 anos e meio de contabilidade. Eu larguei contabilidade, Beto, e fui fazer direito. Aí o cara diz, e aí eles, não é possível, não é possível. Com 3 anos e meio de contabilidade... O cara não sabe fazer nada, não sabia fazer nada de contabilidade. Eu odiava contabilidade, não gostava do curso. E fui fazer direito. E aí eles, não, você estudou contabilidade, você sabe. Resultado, os contos foram reprovados. Reprovou a conta do cara. Mas ainda bem que não tinha ficha limpa naquela época. Não tinha, graças a Deus. Mas, moço, eu disse pra ele, mas eu não sei fazer uma prestação de conta. E aquilo me despertou muito o lado jurídico de uma prestação de contas. Foi daí um motivo que eu fui estudar muito prestação de contas e me aprofundei numa área que, às vezes, os pessoal dizem, estar contador? Não, é o trauma que eu tenho de dormir e ser, né? Entendi. Da pessoa que eu trabalhei e me botou para fazer a prestação de contas dele. E aí, a minha experiência no começo das eleições como advogado foram essas, né? Como, na verdade, estagiário. A primeira campanha que eu advoguei efetivamente, que eu já tinha carteira de advogado, foi a campanha de 2004. Então, essa campanha de 2024 vão fazer 20 anos como advogado, né? E de lá para cá, a cada 2 anos que a eleição vem, parece que é sempre uma eleição nova e que a tecnologia, ela veio e não volta mais. Isso não parece que é só uma eleição nova, não. É de fato uma eleição nova, assim, eu não tenho atuação no direito eleitoral, muito mais um curioso, vamos dizer assim, mas toda campanha tem uma resolução nova, e toda eleição, perdão, tem uma resolução nova, e aí é né, cara, e aí, o que vai ser agora? E a gente chega, né, de fato, né, na resolução atual de 2023, que o TSE tenta, eu não sei se consegue, isso eu vou te perguntar, mas ele tenta amarrar o uso da inteligência artificial nessas eleições. Mas só que antes de a gente falar da de 2023, eu quero puxar para as 2 anteriores, a de 22... 3 anteriores, a de 20 e a de 2018, que eu acho que... Eu penso que como eleitor, e você me corrige por favor, mas eu penso como eleitor que em 2018 é quando a gente descobre a fake news como instrumento massivo. Porque assim, fake news sempre existiu, a gente é criança, a gente escuta história de eleição, Sim. A gente cresce escutando história de eleição, fake news, é a boa e velha... Boa não, né? A ruim e velha fofoca, né? Mentira. Isso. Mas eu tenho aqui, assim, o meu sentimento como eleitor é que foi a primeira vez que isso foi utilizado de forma massiva, e aqui eu não estou me referindo a nenhum candidato específico, tá? Mas eu observei que era uma coisa utilizada por todos os candidatos, era uma coisa que tinha uma organização, tipo, vamos agir, vamos criar notícias, e essas notícias estavam catapultadas pela tecnologia. É isso mesmo? Ou eu tô atrasado, eu percebi atrasado, ou você tem a mesma sensação que eu? Não, é assim, vamos lá. A notícia falsa,
né, que antes da internet, como é que funcionava ali 2006, 2008, nessas campanhas que eu já estava advogando. Eram materiais impressos apócrifos. Né? Então mandavam rodar e saiu espalhando na cidade de madrugada. Rodava e você amanhecia a cidade com vários materiais impressos denegrindo a imagem do adversário. Panfletos. Panfletos, exatamente. Só que não tinha assinatura do responsável, era apócrifo. Então a gente tentava combater isso aí com investigações para saber quem é que passou em determinado horário, se vira o carro, se vira a moto, se vira a pessoa, né? Aí depois ganha. Aí eu tô rindo aqui porque é fuxico sobre fuxico. Exatamente, é verdade, fuxico sobre fuxico, é. Mas eu vi ele vendo. É verdade, é verdade. E aí, a gente naquela época, a gente deixava determinados pontos estratégicos, pessoas com máquina fotográfica, né? Máquina fotográfica, exato. E aí naquela época tinha aquelas câmeras de filmar com, né, as fitazinhas, tentava botar para ver se conseguia pegar e tal. Não conseguia pegar nunca. Mas tentava, né? E aí que você falou e eu tentando buscar aqui na memória, a primeira campanha que eu trabalhei, que teve assim a internet, assim, eu tô buscando aqui na memória, eu salvo engano, ali foi na campanha de 2012 ou foi 2010, que teve assim, essas questões de internet, e aí ele começou a massificar, a bater bastante, eu acho que foi ali já na campanha municipal de 2016. Nós tivemos muita questão de notícia falsa, através da internet, que na época, se eu não me engano, acho que era Orkut. Facebook, né? Já, 2016 então, já era Facebook, Então, eu estava buscando aqui na memória, a gente tinha... Foi as primeiras campanhas que eu comecei a ter lembrança aqui, como propaganda na internet e o combate às desinformações, foi por aí, 2016, 2014, por aí. E aí, quando chega 2018, acho que a gente tem, de fato... Não, aí tem a coisa ficou séria. Aí ficou, aí foi... Ficou uma coisa assim que foi necessário o TSE... Sim, começar a se manifestar. Né? E aí surgem as primeiras resoluções do TSE sobre a internet aí? Começam a vir as decisões ali em 2016, e aí o combate, ele começa a se preocupar com a repercussão em 2018. Né, que aí eu me lembro até de um discurso de um dos ministros da época, ele falando sobre a questão do Twitter, né? Ele falando, não, o Twitter é como se eu estivesse falando numa mesa de bar, só que eu subo numa mesa e falo para quem está ali no bar. Só que a repercussão era muito maior do que quem estava no bar. No Twitter naquela época, já em 2018. E eu acho que eles começaram a perceber isso na pandemia. Porque as pessoas voltaram suas atenções, todo mundo voltou suas atenções para o mundo virtual. A gente passou a comprar tênis, a gente passou a comprar livro, a gente passou a assistir aula, tudo a gente passou a ter com a virtualização na pandemia. E eu acho que tanto a Justiça Eleitoral quanto o Supremo, eles voltaram seus olhos e viram realmente a dimensão disso, né, com o impacto. Eles tinham noção, lógico, que sabia que era grande, mas não tão grande quanto foi na pandemia. Na campanha de 2022... Essa, na minha visão aqui de eleitor, é quando o TSE já digo assim, peraí que não tá dando certo, nós vamos ter que ir além aqui, aí surgem aquelas críticas com as quais eu discordo, na verdade, de que havia uma censura e tal, que o TSE estava se excedendo e tal, mas motivado nessa campanha de 2022. Né? Motivado na campanha de 2022. Chegamos ao absurdo, Berto, todos conhecemos o princípio da anualidade. Sim. A legislação ela só pode ser aplicada se for publicada um ano antes da eleição. Perfeito. As resoluções elas devem ser publicadas até o dia 5 de março do ano da eleição. Mas estava tão absurdo os ataques em 2022 que o TSE teve que fazer uma resolução há poucos dias das eleições. Que foi aquela que era o Alexandre de Moraes. Era o presidente e o ministro Alexandre de Moraes. E aquela exatamente tratando de comunicação. Tratando da comunicação, que absurdo. Que gerava... Me corrija, por favor. Complemente a informação, por favor. Que gerava a obrigação, gerava um repositório de decisões sobre notícias que já estavam tidas como fake. Exatamente. E essas notícias, essas reportagens, notícias, matérias, elas automaticamente sairiam do ar sem a necessidade de uma nova decisão judicial. Perfeito. É isso. Perfeito.
Pronto. E foi isso que as pessoas convencionaram chamar, na época, de censura. Sim. Essa foi a crítica que foi feita. E eu, sinceramente, isso já é uma outra discussão, mas eu não entendo isso como censura, porque havia uma decisão judicial prévia. Sim. Não é isso? Sim, era uma decisão, era uma notícia que já tinha sido analisada e tomada como falsa. Assim, as pessoas não conseguem entender, Berto, o porquê da proteção do processo eleitoral. Às vezes, a vítima, em primeiro lugar, não é o candidato. A vítima, em primeiro lugar, é a sociedade. Por isso que as ações criminais, os processos criminais no direito eleitoral, todas são onde o Ministério Público é o autor. Uhum. O candidato, ele não entra com a ação, ele não tem legitimidade para entrar com a ação. Por quê? Porque a vítima é a sociedade. Porque aquela notícia falsa, ela traz uma desinformação para o eleitor. Ela pode interferir na escolha do eleitor de forma livre, consciente. Então, a preocupação, né, quando eu boto na balança, né, o direito à informação, né, e o direito de votar livremente, vai prevalecer o direito de votar livremente. Por quê? Porque eu não posso praticar desinformação. E aí há muitas críticas, aí como você colocou, né, matéria para outros temas, há muitas críticas sobre o posicionamento do TSE, quando ele chega e diz, olha, nós temos que dar um basta, não pode ser feito assim. E aí as críticas vêm e dizem, é censura. Não, nós não estamos discutindo a questão da censura, nós estamos discutindo a proteção ao Estado Democrático de Direito, a democracia. Existe uma coisa que as pessoas confundem muito, que é a liberdade de expressão com o direito de mentir, com o direito de difamar. Isso, esses são tidos como os crimes, né, de honra, são crimes pela palavra. Sim. Então, eu inventar uma notícia qualquer não é liberdade de expressão. Estou ferindo o direito de alguém, estou ferindo a imagem de alguém. E a sociedade toda, quando eu faço isso com um objetivo de prejudicar um pleito, de favorecer um candidato em detrimento de outro num pleito, eu estou extrapolando o direito do candidato. Eu estou atingindo a sociedade. Eu acho Nesse caso, a primeira vítima, como eu disse, é a sociedade. O candidato é em segundo plano. Exato. O candidato, ele na verdade, ele só está ali Sim. de boi de piranha. Sim. Porque, na verdade, o que está sendo prejudicado somos nós. Eu penso muito dessa forma também. Eu acho que a gente pode discutir, Valdílio, se isso não deveria ser regulamentado pelo Congresso. A gente poderia discutir várias coisas, mas assim, nada do que o TSE fez, na minha visão, foi inventado, foi acrescido ao que já deriva dos princípios constitucionais. Você falou aí, direito de votar. O direito de votar, os direitos políticos são direitos fundamentais, já estão previstos. O princípio da anualidade, devido processo eleitoral, devido processo legal, liberdade de expressão, tudo isso já está na Constituição. A gente não tem direito de mentir, a gente não tem direito de enfim, é estranho. Eu sinto isso. É estranho eu ter que vir aqui, né, um espaço público da internet, e dizer pra mim uma coisa que parece óbvia. Cara, liberdade de expressão é você falar o que você quer, mas você sabendo que você tem consequências. Tem consequências. E a gente vive numa sociedade, amigo. Acorde, pelo amor de Deus. E esse vai ser o maior obstáculo que a gente vai enfrentar esse ano. A liberdade de expressão, as pessoas acham que tem os direito... ataques. As pessoas acham que tem direito de atacar os outros. As pessoas acham que tem direito. Antigamente, nas aulas que eu dou e nas palestras, eu costumo explicar que antigamente o eleitor era um sujeito passivo. Isso é verdade. Passivo por quê? Porque ele só se manifestava, ele ficava mais ouvindo do que participando da eleição. Com a internet, o eleitor deixou de ser um sujeito passivo e passou a ser um sujeito ativo. Ele participa efetivamente da eleição. Beto, o carro de som você não vê mais na rua. Não vê mais. Proibido. O carro de som foi pro celular. O jingle tá no teu celular. Tá no Bluetooth do carro. Quando tu tá ali tomando uma cervejinha, refrigerante, né? Cadê o cavalete? Cavalete é o teu post no Twitter, o teu post no Instagram. Exatamente, no Instagram. Post no Facebook. Então, a propaganda saiu da rua e veio pra onde? Veio pro celular. E nós estamos no celular o tempo inteiro. E nós estamos no celular o tempo todo, né? A gente tá
discutindo, trocando ideia, estudando, trabalhando, se divertindo. E as pessoas, pronto, e você se manifesta. Agora, a pessoa tem que ter a noção de que eu tenho responsabilidade no que eu digo e no que eu faço nas redes sociais. E nas redes sociais, diferentemente da vida civil, eu não tenho obrigação de me cadastrar ou de colocar o meu username como meu nome Valdílio Falcão. Eu posso botar qualquer nome. E porque eu boto um apelido, né? Boto um nome qualquer, a pessoa acha que não vai ser descoberta e pode ser atacando os outros. Essa desinformação nas redes sociais, por conta disso, vai ser um grande obstáculo que nós vamos enfrentar. Eu digo, a população brasileira em especial, ela tem a falsa percepção de que internet é terra sem lei. E até era, de fato, né? Quando a internet começa a usar... Porque você falou um negócio no começo que cara, a gente não imaginava que ia usar a internet para trabalhar. Cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei na internet. Olha a expressão que eu usei agora. Entrar na internet, por quê? Porque você tinha a percepção de que você tinha que sentar à frente de um computador, colocar o seu login lá, discar, de internet de pulso, discado, e fazer aquele barulhinho do mundo. Né? Então você estava entrando na internet. Hoje você vive dentro dela. Então a gente tinha a percepção de que eu posso fazer tudo. E eu acho que isso vai levar um tempo pra gente assimilar isso. Talvez os nossos filhos, talvez, né? As crianças agora já vão nascer, já vão crescer com essa percepção de que, cara, eu tô vendo as pessoas fazendo coisas e sendo punidas na internet, porque tem regulamentação, sim. O TSE tem regulamentação, esse ano sai a regulamentação da inteligência artificial, nós já temos uma lei geral de proteção de dados, sim. Temos o marco civil da internet, cara, a gente viu tudo isso nascer do zero. Verdade. Então, para a gente se acostumar que a gente podia fazer tudo, e hoje a gente tem consequências, né, leva aí esse tempo de transição. Mas vamos lá, voltando. Então, em 2022, o TSE precisa criar, assim, na primeira vez, um combate mais forte às fake news. Cria Essas resoluções vieram de 2019. Essa em 2019... Já tá valendo em 2020, então? E vale, eles só fazem atualizar. Em 2019, que foram criadas as resoluções permanentes. Uhum. E aí, para cada eleição, essas resoluções permanentes, elas são adaptadas aos julgados daqueles 2 anos que se passaram no Tribunal Superior Eleitoral, uhum. E as legislações que foram publicadas nesse período. Beleza. Então, em 2019 já se aplicado nas eleições de 2020. Isso. Aí, em 2022 foi que precisou mudar poucos dias antes das eleições. Exatamente. Perfeito. Ferindo aí o princípio da anualidade. Exatamente. Mas aí, porque também estava demais. né? Porque era absurdo. Que aí talvez os fins justificassem os meios. Não sei se você concorda com isso, mas me diz aí se você concorda com isso. Você acha que a gente foi censurado em 2022? Deixa seu comentário aqui pra gente saber. E lembrando aqui, você tá assistindo, deixa seu like também, comenta, compartilha, que o papo aqui tá muito, muito legal sobre direito eleitoral, sobre eleições, sobre fake news. E agora a gente chega de fato na inteligência artificial. Cara, que loucura, né? Tu usa inteligência artificial no teu dia a dia? Uso. O que você faz com ela? Eu tô aprendendo a mexer nela agora, né? Acabei de fazer um curso sobre inteligência artificial para advogados. E o que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu aprendi com a inteligência artificial, né? Muita gente acha que a inteligência artificial ela vem para nos substituir. Eu acho que não. Eu acho que ela vem para nos complementar. Ela é uma extensão nossa e ela chega para ajudar, otimizar o nosso trabalho, nos ajudar nas nossas análises. Por exemplo, nós somos advogados. Sim. Então, hoje, com a inteligência artificial, trabalhos burocráticos como contrato, uma análise de um contrato, um processo de 1000 páginas. Uhum. Então, eu discuto com a inteligência artificial um processo de 1000 páginas, que ele consegue fazer essa análise de acordo com os comandos que eu faço com ela, e a gente troca ideia
Só que a utilização que eu faço é a interativa. Ou seja, eu busco trocar ideia com ela, não no sentido de eu buscar informações que ela vai extrair da base de dados dela. Uhum. Eu que forneço a base de dados. Eu que abasteço ela com as informações que eu quero que ela tenha referência, decisões do STF, decisões do STJ, e trago o processo que eu quero analisar sob a ótica daqueles julgados que eu trouxe como base de dados para ela. Com base nisso, eu vou discutir o posicionamento. Um dia desse eu estava brincando aqui com a inteligência artificial, e aí eu questionando sobre o uso da inteligência artificial nas eleições. E ela começou a me trazer algumas respostas, e eu disse, você esqueceu isso. Ela disse, é verdade, você está certo, eu esqueci isso. Né? Ou seja, então, essa interação, né, ela nos reaviva a memória, não vai nos substituir nunca, eu não vejo como nos substituir, e ela nos auxilia otimizando o tempo. Né? Então, eu não tenho receio. O que você falou aí é engraçado, porque a gente estava contando a história de estagiário. Uhum. Cara, uma das minhas funções mais frequentes era o chefe pegar o processo, a pilha e dizer assim, pá, resume aí pra mim. É verdade, filho, demais. Resume aí pra mim. Eu aprendi a estar processo fazendo resumo. Então aí ia lá o estagiário, o advogado júnior, né, o recém-formado, ia pegar o calhamaço todinho. Tchá, 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 tchá. Hoje eu posso fazer isso pelo ChatGPT, né, carregar o arquivo lá e conversar com ele. Isso. Mas eu posso fazer isso de uma forma melhor se eu botar o estagiário para fazer isso, conversando com o ChatGPT e depois ele conversar comigo. Sim, perfeito. Então o estagiário não tá... O estagiário que não usa o ChatGPT, que vai ler página por página, que vai levar uma semana para fazer o resumo, esse está demitido. Esse aí esquece. O estagiário que recebeu esse processo de 1000 páginas, jogou no ChatGPT, conferiu, mostrou para mim e falou assim, chefe, ó, joguei aqui no ChatGPT, as informações estão assim, assado, os principais pontos são esses, eu acrescentei esses e esses. Ele fez isso em 2 dias. Então, eu quero ele aqui comigo. Deixa eu te dizer, Beto, tem gente que chega para mim e diz assim, Valdir, mas aí o advogado não vai estudar. Diga aí que você se engana. Porque a base de dados, a base de informação para o chat, ela é minha. E para poder botar a base de dados nele, eu tenho que conhecer o assunto, tenho que dominar. Exatamente. Então o estagiário que você pede para fazer isso, antes dele fazer para o ChatGPT, ele vai ter que estudar. Então o tempo que ele ia perder lendo o processo de 1000 páginas, uma semana, ele vai estudar aquele assunto na doutrina, vai pesquisar a jurisprudência, ali uns 2, 3 dias. Para saber se está certo. Para saber se está certo. Vai ver o ChatGPT, vai discutir isso com ele, volta nos estudos dele, nas anotações, confere, vê se está certo, tira as dúvidas, volta para o ChatGPT e aí traz para ti. É porque assim, a maioria das pessoas que criticam, tô falando do ChatGPT aqui, infelizmente eles não nos patrocinam, mas a gente tá falando do ChatGPT. Tá dando como exemplo, aqui, né? Exato. A gente tá dando o ChatGPT aqui como exemplo, que as pessoas criticam e dizem, mas eu perguntei uma coisa para ele e ele me respondeu errado. Mas eu vi o caso lá, não sei aonde, que ele inventou uma jurisprudência. Deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim. Se você pegar uma chave de fenda e colocar num parafuso estrela, você vai abrir. Mas você vai forçar, você vai espanar o parafuso, né? E você vai fazer mais força. Você está usando a ferramenta de forma inadequada. O ChatGPT, ele não é um oráculo. Ele não vai te responder as perguntas aleatórias do nada. Ele não é a tua mãe de Ná. Você tem que alimentar. Você tem que trocar ideia. Você tem que usar ele como braço. Às vezes, como um estagiário que vai te devolver uma pergunta. Como um auxílio. Uma extensão sua, só que mais rápido. Mais rápido. E nem sempre tá certo. Isso. Assim, o que a gente tem que entender, Berto, é de que a gente tem que entender como é que funciona a inteligência artificial. É isso. E como é que nós queremos utilizar. Por que a inteligência artificial generativa?
né? É porque ela extrai informação, ela tem a base de dados dela e ela extrai a informação. E gera um produto. Exatamente, perfeito. Então ela pega o passado, nós passamos o presente com a informação, a pergunta, e ela traz uma informação futura, né? Do que a gente perguntou. Então a gente tem que saber como é que ela funciona. Como é que eu devo trabalhar com ela? Nós somos advogados, né? Nós somos professores. Exato. Pronto. Então a gente vai dar uma aula de determinado assunto. Direito constitucional, liberdade de expressão. E aí eu quero estudar com a inteligência artificial e quero trocar ideia e quero pensar algo novo que ainda não tinha pensado e quero levar para meus alunos. Eu tenho que estudar isso, esse tema de liberdade de expressão, tenho que trazer para o ChatGPT a base de dados que eu tenho, jogo para ele e vou discutir com ele aquelas ideias. Daí, eu já com essa minha base formada e o ChatGPT também alimentado com o que eu trouxe para ele, é que eu vou poder interagir com meus alunos e levar para eles. Do mesmo jeito no direito eleitoral. O direito eleitoral é muito dinâmico. Eu não conheço um direito, estou sendo bem sincero com você, mais dinâmico do que o eleitoral. Não existe. Não existe porque para quem não entende, tem alguns leigos que assistem aqui o podcast, a justiça eleitoral, ela é a única justiça, salvo engano, que ela tem uma composição completamente temporária. Os demais juízes das demais cortes fazem concurso para aquela corte, por exemplo, um juiz de direito, juiz estadual, ele faz concurso, ele fica lá enquanto ele estiver na carreira. Os juízes eleitorais, além de não ter uma carreira própria, eles serem misturados de outras áreas, a maioria das funções ainda é temporária. Então, sim, você está mudando a corte, a composição da corte o tempo inteiro. E, obviamente, que isso gera... Cada cabeça é uma sentença, aquela ditada, exato, né? Isso leva com que as leis evoluam, as resoluções evoluam mais rápido. E cada eleição é eleição, né, meu amigo? As pessoas não entendem por que o TSE ele edita resoluções. Por que a gente não tem uma lei fixa? Por que tem que ter resolução? A lei, ela não desce a minúcias que uma resolução consegue descer. Uma legislação, ela não é tão rápida quanto a edição uma lei não é tão rápida quanto a edição de uma resolução. Tem que passar o processo legislativo. Exatamente. Às vezes quando a lei sai, ela já sai atrasada. Isso, tramita nas duas casas, ainda vai para sanção, veto, derruba veto. Perfeito. Então, isso demora. E a resolução não, ela é mais ágil, ela é mais célere. Lógico que ela vai obedecer à legislação. E o TSE tem esse poder de editar normas, né? Então lá é um tribunal sui generis. Ele, além de administrar e de julgar, ele também legisla através das resoluções. E aí as pessoas dizem, mas isso é inconstitucional, trazer regramentos sobre inteligência artificial e isso não está na lei. Um exemplo. Está lá na lei. Está na lei. Artigo 57, se eu não me engano, letra H. Ele diz que o TSE pode regulamentar todas as matérias que tratam sobre a questão de internet. E aí vem lá do 57A até o 57J, salvo engano. E aí ele vem trazendo sobre essas peculiaridades da internet. E ele tinha que fazer isso agora. Tinha que fazer essa resolução. Pronto. E aí, essa resolução, o que ela traz pra gente? O que você destaca aí nessa resolução? Cara, eu vi muita coisa. Tem muita coisa interessante, Berto. Vamos lá, sobre inteligência artificial. O que é que as pessoas têm que entender? Qual foi o pensamento da justiça eleitoral? O eleitor tem que saber qual é o tipo de propaganda que ele está vendo. Qual é o tipo de informação, de onde é que vem, qual é a base de dados. Em que sentido? É uma propaganda feita com inteligência artificial? Não é feita com inteligência artificial? Eu preciso, vamos chamar assim, etiquetar. Eu preciso etiquetar tudo que é com inteligência artificial. Então, a justiça eleitoral, vamos colocar que ela se preocupou de 3 níveis. Os níveis mais simples, que não precisa etiquetar, ou seja, eu não preciso dizer... Eu não preciso dizer que eu usei o Photoshop para deixar meu candidato mais bonito. Perfeito, que eu não usei, que eu usei inteligência artificial para aquilo. Isso. Por quê? Porque são mecanismos corriqueiros que se utilizam no dia a dia, numa edição de um vídeo, numa edição de uma foto, né? Numa edição de uma imagem, o que quer que seja. É corriqueiro para quem mexe com marketing. Agora, quando eu venho e crio, né, que não é algo corriqueiro, um conteúdo sintético, que eu
tenho a intenção de criar, alterar, né, determinada imagem, voz, né, ou vídeo, aí eu tenho que etiquetar. Essa etiqueta, ela regulamenta, vamos dizer assim, que são meio risco, vamos colocar assim. Certo. Sem risco nenhum, que são as atividades corriqueiras. Ok. Risco 1, risco... Baixo, médio e alto. Pronto. O médio são esses que eu vou fazer uma foto, um conteúdo sintético que não criou de jeito nenhum, não existe. Então eu vou fazer. Então, existe uma forma de publicizar aquela propaganda eleitoral. Uma foto, se eu vou imprimir, cada lado impresso, eu tenho que botar lá a informação, a marca d'água de que foi feito. Produzido por inteligência artificial. Perfeito. Se é um áudio, no áudio, a informação de que aquele áudio foi gerado por inteligência artificial tem que vir no começo. Por quê? Porque se vier no final, a pessoa vai ouvir todo o áudio, às vezes não chega até o final e ela não sabe que aquilo foi gerado por inteligência artificial. E a galera corta ainda. Corta. Então você tem que saber logo no começo. Então o ouvinte, quando escuta uma propaganda gerada por inteligência artificial apenas por áudio, já se inicia dizendo, essa propaganda foi gerada, foi feita, foi confeccionada por inteligência artificial. Aí começa. Uhum. Se for uma áudio e vídeo, aí nós temos tanto na questão do início, informando que é por inteligência artificial, uma marca d'água informando da inteligência artificial, ou alguma legenda informando também sobre ela, e no final. E o risco alto? O risco alto é totalmente proibido. Deepfake. Deepfake. Explica aí pra gente o que é deepfake. O deepfake é eu alterar, eu criar determinada propaganda, né, ou determinada situação que nunca existiu para atacar ou favorecer determinado candidato. Eu vou lhe dar um exemplo real. Pronto. Determinada candidata, a governadora aqui no Brasil, ela foi dar uma entrevista. E ela falou sobre um tema, né, sobre aborto. E aí, falando que era contra o aborto. Aí, os adversários pegaram esse vídeo dela, transformaram, colocaram como se fosse a favor do aborto. Uhum. E aí, saiu espalhada essa entrevista, totalmente errada, né? Foi criado um novo tipo de entrevista, falando que ela era a favor do aborto. E aí lá era assim, contra o povo de Deus e a favor do aborto, né? Era desse jeito. Então daí você imagina o absurdo que era esse tipo de propaganda. Nós tivemos agora candidatos aí a presidente da República em outros países, né? Que apareceu o cara lá cheirando cocaína. Né? Pegava a imagem dele, foi criada como se ele estivesse cheirando cocaína, absurdo. Então isso aí é um deepfake. Cara, eu vou falar um nome aqui, mas eu acho que não tem problema nenhum. Eu tô até procurando aqui a notícia em tempo real, mas o editor vai me ajudar. A Tabata Amaral, ela não teve a notícia dela esses dias sobre a utilização de deepfake? Não vi dela. Não viu, queria não? ver. Enquanto o nosso editor procura ali, Tabata Amaral foi condenado, se eu não me engano, a prefeita de São Paulo, por utilização de deepfake. E aí a deepfake... Eu quero ver, viu? Aí ele vai já achar aqui. A deepfake, ela ela já é, na verdade, completamente proibida. Completamente proibida. Pro mal ou pro bem. Completamente. Por quê? Eu penso aqui que a ideia é de como as plataformas têm os dados dos candidatos, dos eleitores, ela consegue produzir conteúdo que vai te agradar. Sim. Eu consigo conversar contigo, Valdir, e dizer o que tu quer ouvir. Perfeito. Sem o João, candidato da padaria, ter dito. Perfeito. Para você que tem um espectro político X, vai o áudio X, a favor do aborto, por exemplo. Para você que tem um espectro político Y, vai contra o aborto. Como é que as plataformas sabem disso? Nós fornecemos esses dados, viu, pessoal? Nós damos nossos dados de forma gratuita. A gente falou disso aqui no episódio anterior, né? Então, dá pra botar o card aqui, editor? Eu tô aprendendo aqui como é que faz aqui. No episódio
de proteção de dados nos meios digitais, a gente falou sobre como proteger melhor os seus dados. Mas eu acho que é essa a explicação, né? O próprio TSE, na resolução, ele já vem trazendo o conceito lá no artigo 37 da resolução 23.610, que é que trata de propaganda, ele traz um glossário, certo? De conceitos. E ele traz lá perfilamento, que é que você está falando, a questão do perfil, né? Da perfil sociológico, psicológico da pessoa, o que é que ela gosta. Valdílio, casado, tem 2 filhos, é flamenguista, gosta de forró, né? A esposa trabalha em local tal, eles gostam de sair na sexta-feira, segue, não é isso? Perfilamento. O perfilamento isoladamente não serve para nada. Mas com microdirecionamento, exatamente. Aí ele vai fazer exatamente isso aí. Exatamente. O que é que eu tava parando um dia desse para dizer, poxa, mas por que eu não posso criar uma inteligência artificial para o bem? Por isso. Porque a gente não sabe o que isso pode fazer, né? Exatamente. O poder de fogo da inteligência artificial. Exatamente. O editor aqui é fera. Na verdade, ele ainda me corrigiu. Justiça rejeita a ação do MDB contra Tabata por deepfake em vídeo com Nunes. Juiz eleitoral afirmou que não há uma exposição vexatória que possa prejudicar a reputação do prefeito. Então, na verdade, eu conheço essa decisão. Na verdade, eu entendi errado, né? Na verdade, aí, só que você tocou no assunto, não há uma deepfake aí. Porque era o que era o caso. Era o pré-candidato a governador, a prefeito de São Paulo, e aí, vamos dizer, a adversária pegou uma foto de uma determinada pessoa, botou lá na cara dele, e aí você percebia claramente que não era, que é uma montagem, entendeu? Não é, ali não, eu não vi como inteligência artificial. Isso é uma outra... Ali não caracteriza de fake. Isso é uma pergunta interessante que eu te Tecnicamente faço agora. Não é. Exato. Se há assim, uma montagem, mas claramente com um tom de paródia, né, de satirizar, né, não é uma deepfake porque eu tô dando contexto ao meu eleitor que aquilo é uma montagem, que aquilo na verdade é um meme. Assim. Tecnicamente eu não ingressaria com a ação como deepfake. O fundamento da deepfake, não. Essa aí, não. Outro tipo. A gente teria que analisar o tipo de propaganda com mais cuidado, mas menos deepfake. Perfeito. Então, voltando aqui ao perfilamento, né? Por que é proibido o deepfake do bem? Porque você estava falando que porque a gente não tem noção do potencial A gente estava assistindo uma entrevista um dia desse sobre a questão do poder de fogo da inteligência artificial. Os grandes especialistas de inteligência, eles fazem previsão para daqui 2, 3 meses. Exatamente. Não passa disso, não. Exatamente. Tu já viu alguma coisa assim para ano? Não, já nada. Pois é, então, nós estamos em junho. As eleições é quando? Em outubro. Então, 4 meses. Os caras que mexem, que são fera da inteligência artificial, eles não conseguem projetar para meio de setembro. O poder de fogo da inteligência artificial. Então, como nós estamos começando a utilizar isso e está vindo para uma campanha, então, meus amigos, vamos primeiro entender como é que funciona essa ferramenta. Vamos segurar as rédeas aí, porque a gente soltou um determinado período e deu no que deu. Porque, olha só, a gente está falando aqui em junho, e foi lançado há algumas semanas o ChatGPT 4 Omni, né? Isso. 4 bolinhas. Sim. Cara, tu já usou? Eu uso ele. É infinitamente melhor do que o 4. E o 4 já era um salto gigantesco em relação ao 3,5. Verdade. Se você estiver vendo esse episódio, talvez em outro mês, em outubro, mais perto das eleições, o algoritmo te trouxe pra cá, talvez você esteja dizendo, os caras estão falando 4 Omni, eu já estamos com o 5, nós já estamos com o Alpha. Desse jeito. E o cara já faz um vídeo de... Já esse podcast é todo... E a lei e a resolução não acompanham a tecnologia. Não dá. Eu me lembro que eu estava numa campanha e o marqueteiro chegou para mim, no dia da convenção, chegou para mim e disse assim, Valdílio, eu posso fazer uma transmissão da convenção ao vivo? Live. Era live. Aí eu, ao vivo? Como? Cadê TV aqui? Disse, não, é pela internet. Aí eu disse, por onde pela internet? Aí disse, pelo Facebook. Eu disse, pelo Facebook, ao vivo? Aí disse, sim. Aí a cabeça fica lá, né? Pode, não pode. E no eleitoral, determinados atos praticados, já era. Então, eu costumo dizer que, na dúvida, não. Foi o que eu fiz? Não.
Eu não sabia se podia. Tecnologia ali batendo na minha porta. Eu disse, meu Deus do céu, dá para transmitir assim? Dá, olha aqui, tá sendo transmitido ao vivo. Eu disse, meu Deus do céu. Eu acho que era 2014, uma coisa assim, 2016. Consulta do TSE, do TRE, TSE não tinha. Tinha acabado de ser criado isso ao vivo. A possibilidade de se transmitir. Aí depois vocês fizeram consulta. Não, aí depois... Não, depois não. A gente vai adaptando, vai analisando o caso, vai refletindo. A tecnologia está a favor dos marqueteiros e está contra os advogados eleitoralistas nesse momento. Mas ela está a favor dos marqueteiros? Eu queria conversar agora, o que você acha? Porque eu vi uma entrevista no podcast da Natuza Neri, de um cara do marketing, eu esqueci o nome dele agora, mas é muito boa, assim que a resolução foi aprovada. Sim. E ele dizendo que isso ia, essa história de etiquetar, disse que isso ia atrapalhar a vida dele e tal, porque isso ia criar nas pessoas a sensação de que tudo precisava ser etiquetado, de que tudo era falso, de que isso ia atrasar, de que ia ter que reformular toda a forma de fazer campanha. Eu não sei, Eu acho que ele devia estar imaginando que 100% deveria ser etiquetado, quando na verdade não é. Não é, né? O que é corriqueiro não precisa. Exato. A própria resolução deixa isso muito claro lá no... Eu esqueci, nono, né? Nono H, acho. E ali, as letrinhas você procura aí. Artigo 9. No artigo se eu não me engano, artigo 9 B ou D, por ali assim. Tem um incisozinho que fala, o que é de programa e tal. Não é o nono. Não precisa 23.610. Não precisa de aviso, de etiqueta, né? E eu fiquei com isso na cabeça, cara. O cara num podcast do GE, né? GE é Globo Esporte. Num podcast do G1. Num podcast da Globo. E o cara falou e eu fiquei, não, mas a resolução não diz isso. Não. E eu fiquei com essa sensação, cara. Você que já teve seu dia de estagiário em tudo aí, inclusive de levar cavalete. Isso é verdade. E recolher, viu? É melhor deixar do que recolher. Recolher de madrugada. Recolher de madrugada. Nossa aí senhora. É pior mesmo. Nossa senhora. Hoje eu tô bem. E assim, eu fico brincando com o pessoal do marketing, no sentido de porque são extremamente criativos. E o direito não acompanha essa criatividade toda, né, nesses aspectos. Aí vem com a ferramenta de inteligência artificial. E eu disse que o quê? A da inteligência artificial pra gente? Ela vem para auxiliar, né? Aí ela cai na mão de um cara extremamente criativo, que é o marqueteiro. Meu amigo, é criatividade 1000, né? Assim, lógico que ela vai ajudar todas as profissões, a gente, o marketing. A brincadeira que eu faço é porque às vezes a gente está com o pessoal do marketing, o pessoal do marketing assim, o jurídico está podando o marketing. O jurídico poda todo mundo, né? Quando na verdade a gente não está podando, a gente está botando na linha dos trilhos, né? Para não ter problema. Sempre chamado de podão, né? De sempre, chato, sempre. né? O chato função do advogado não, pode não. Então eu acho que ela ajuda demais. E o jurídico vai sofrer muito esse ano na eleição. Pronto. Com a criatividade. Ainda na resolução sobre tem uma biblioteca, não é isso? De repositório, né? Tem. Tem a biblioteca de anúncios? Isso, a biblioteca de anúncios, perdão. Sim. Pronto. Como é que funciona? Da transparência, né? Isso. Pronto, perfeito. É porque hoje, já há um certo tempo já que os pré-candidatos, eles podem impulsionar e os candidatos também. E aí, o que é que a gente tem que analisar? Uma coisa que eu sempre digo, Berto, é que como orientação, né, para os pré-candidatos e para os candidatos. O que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Eu disse, não precisa nem me ligar. Basta você parar e dizer, eu posso fazer isso aqui na campanha? Pode não, então na pré posso não. Então na pré eu não posso. Então, exemplo, eu posso fazer churrasco para eleitor na época da campanha? Não. Então, eu não posso na pré. Aí ele vai dizer assim, mas não é eleitor, é meu amigo. Tá certo. Não. Eu posso dar dinheiro para eleitor na campanha? Então não posso dar na pré. Eu posso botar carro de som na época da campanha? Então não posso na pré-campanha. Certo. Posso fazer outdoor na campanha? Não posso na pré também. Ok? Aí tem uns que chegam e dizem assim, doutor, então o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, o que pode na campanha, pode na pré-campanha? Não. Eu disse, nem tudo. Porque senão, você pode pedir voto na campanha não, e poderia... não é pré-campanha. Exatamente. Então,
A preocupação é exatamente essa. É dar limite na pré-campanha. Os gastos hoje são moderados, né? Os impulsionamentos, os gastos devem ser moderados. Quem pode gastar hoje são os partidos, com reuniões, eventos internos, de organização partidária. O que nós estamos vendo são os partidos se organizando, ouvindo a população para preparar seus planos de governos, para poder apresentar e lançar seus candidatos. Ok? Sim. Não tem problema nenhum fazer isso. Não. Eles podem impulsionar? Podem, deve. Só que a resolução ela trouxe uma novidade. Os requisitos da campanha para o impulsionamento devem ser obedecidos na pré-campanha. Primeiro requisito, transparência. Como é que funciona isso? Na campanha eu tenho que saber se aquela postagem sua é impulsionada ou não. E lá tem um rótulo. Que é o rótulo dizendo assim, eleições 2024, Berto Igor, prefeito, CNPJ número tal. Ok? Eu não tenho esse rótulo agora. O que é que eu faço? Eu transformo o meu perfil de pessoa comum para político. E quando eu vou impulsionar como político, lá tem o chamado pago por. Quando eu impulsiono normalmente, aparece só patrocinado. Quando eu impulsiono como político, tem a opção patrocinado e tem a opção pago por. Se eu sou pré-candidato, obrigatoriamente tem que ser pago por. É como se fosse um rótulo da pré-campanha. É para mostrar quem está pagando aquele impulsionamento. Para quê? Para que a gente saiba, primeiro, quem está pagando. Só pode pagar o pré-candidato ou o partido. Minha esposa, eu quero ajudar o Valdílio, eu vou impulsionar para ele. Eu vou pagar para ele. Não pode. O meu filho, papai, eu quero te ajudar, vou impulsionar aqui para você. Não pode. A regra é a mesma. Tem que obedecer a regra da eleição. Sim. Então, o dinheiro tem que vir de onde? Da minha conta. Para que eu tenha um controle efetivo de quanto eu estou gastando, de quanto aquela pessoa está gastando, de quanto ele está impulsionando, para saber se o quê? Se não há abuso. Já pensou? Se a gente hoje, numa pré-campanha, né, nós dois fôssemos pré-candidatos, se a gente fosse disputar aí com um pré-candidato aqui, o Silvio Santos, tem muito dinheiro? Na pré-campanha não tem limite de gastos. Não existe nada fixado em lei. A gente ia disputar de forma igualitária com ele? Não ia. Claro. Então, é tentar mostrar que as despesas que são feitas agora em pré-campanha tem que ser... Tudo isso fica na biblioteca dos anúncios. Tudo isso fica lá. Então, a gente tem acesso a essa transparência que fica lá na biblioteca de anúncios. Eu costumo dar o exemplo do médico, do paciente que vai no médico, Berto. E ele diz assim, doutor, trouxe aqui meus exames. E o médico diz assim, você está diabético. Aí ele diz, estou diabético, doutor? Você está? Doutor, posso comer arroz? Pode. Posso comer feijão? Pode. Posso comer carne? Pode. Frango? Pode. Calabresa? Pode. Feijoada? Pode. Aí o cara sai de lá e vai para um rodízio. Aí morre. Aí diz assim, foi o médico que disse que eu podia comer tudo. É a mesma coisa o pré-candidato. O pré-candidato diz, doutor, eu posso impulsionar? Pode. Doutor, posso fazer adesivo? Pode. Doutor, isso aqui? Pode. Doutor, isso aqui? Pode. Aí ele sai de lá, sou condenado por abuso. Você disse que podia. Você disse que podia. Não, nesse período agora é moderação. Moderação. E aí, como é que, assim, vocês enquanto advogados, nós enquanto advogados, né, você trabalhando na frente das campanhas, como é que vocês vão fazer esse combate às fake news com o uso da inteligência artificial, que é... Se a fofoca lá dos anos atrás depois virou um panfleto que é impresso, em 2018 nós tivemos assim, os grupos de WhatsApp, Telegram, e agora nós temos de fato inteligência artificial gerando fake news. Como é que vai ser isso? Meu amigo, nas palestras que eu venho trazendo, eu poderia falar sobre propaganda, eu explico isso, que eu poderia falar sobre propaganda, eu poderia falar sobre condutas vedadas, poderia falar sobre ações de abuso de poder, mas eu estou optando por orientar os colegas advogados nesse combate. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Nessas ações que a gente entra, a justiça eleitoral, ela não considera uma pessoa com um perfil
Vamos lá, o CRC Cast. O CRC Cast tem um perfil no Instagram. E aí ele não considera o CRC Cast um perfil anônimo. Eu não sei quem é o dono do CRC Cast, não sei quem são os responsáveis pelo CRC Cast. Mas Justiça Eleitoral, para ela, é uma pessoa normal. E você começa a me atacar. Começa a denegrir minha imagem com perfilamento, microdirecionamento, fazendo todos aqueles ataques. Eu vou lá, por exemplo, e faço o CRCast, vai lá e posta um deepfake sobre o candidato X. Pronto, perfeito. E eu tenho que descobrir quem é. Só que eu tenho que entrar com a representação. E eu tenho que entrar contra quem? Contra um desconhecido. Se a gente vai para a Constituição diz o quê? Vedo anonimato. Vedo anonimato. Aí, eu vou entrar contra quem? Então, o primeiro passo é descobrir quem está por trás daquele perfil. E aí a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, vamos entrar com ação e vamos pedir o IP. E as pessoas acham que o IP é a solução de tudo, né? O IP tá lá na Malásia. Quando, na verdade, exatamente. E outra coisa, beleza, e se tiver aqui? Às vezes ele acha que o IP vai dar direitinho lá no BertoI, quando na verdade, eu costumo dar um exemplo da pessoa que mora numa casa e da pessoa que mora num condomínio. Eu compro um tênis, né? Vou lá num site, peço o tênis, mando a mensagem, aí o tênis diz assim, me manda teu endereço. Aí eu boto meu endereço. Avenida Barão de Castelo Branco, número 2000, Ilhotas, Teresina, Piauí. O tênis chega onde? Lá no meu endereço. Beleza. Esse é o quê? Meu IP. Tu não botou o apartamento. Perfeito. Aí eu chego, vou morar num condomínio. Só tem 10 mil pessoas. Né? Hoje o IP é isso, né? Você sabe disso. O IP hoje não é único. Tem IP que fica 70, 80, 90 pessoas. E aí eu peço o IP e aí esse IP vai bater aonde? Vai bater um exemplo. Vai bater no shopping, Teresina Shopping. Vai bater na Câmara de Vereadores. E aí lá na Câmara de Vereadores vai dizer assim, olha, saiu daqui essa postagem. Sim, mas quem foi? Aí o que eu explico é que nós temos que pedir, além do IP, a porta lógica. E aí o provedor, ele tem que dar essa informação do IP e da porta lógica. De posse desses dados, a gente vai trabalhar aqui com a segunda quebra. E a segunda quebra é exatamente pedir as informações de acesso daquela pessoa, com aquele IP, com aquela porta lógica, naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo. Porque vem assim, né? Você sabe disso. Sim. A questão dos IPs. Então, o trabalho que nós vamos desenvolver é em cima desse tipo de ferramenta. E aí tem advogado que diz assim, mas aí eu vou ter que me formar em TI. Não, eu não sou... Tu me vê falando, mas eu não sou um expert em TI. A gente tem que entender, Berta, a gente tem que sair da caixinha para a gente entender dessas novas tecnologias, para a gente saber o que pedir e para quem pedir. O que nós temos que entender é que na nossa equipe jurídica a gente tem que ter um cara de TI. A gente tem que ter um cara de LGPD. A gente tem que ter um advogado que entenda dessa área de LGPD. A gente tem um criminalista. A gente tem um especialista em direito eleitoral. Então, hoje, o corpo jurídico, né, de uma campanha, ele não existe, é um cara de TI. Exatamente para quê? Para nos auxiliar nessas ferramentas que eu estou trazendo aqui para você. Pra dizer como é que descobre, e aí eu vou transformar no juridiquês. Perfeito. Só que eu tenho que entender para quê? Para poder saber pedir. E também para saber se o cara tá certo, né? Exatamente. E até para poder conversar com ele. Dele, exatamente. Cara, perfeito. Não é que eu vou pro computador e vou fazer. Então, eu vou chegar para ele e ele vai ter as ferramentas de dizer, isso aqui foi criado por inteligência artificial. Então, vamos combater aqui. E eu sei se ele vai estar fazendo certo ou não, não é verdade? Então, assim, como é que nós hoje, advogados eleitoralistas, estamos atuando? Primeiro, estudando muito direito digital, entendendo como é que funciona a inteligência artificial, esses mecanismos da inteligência artificial e nos unindo a pessoal de TI. Cara, eu vou repetir aqui uma coisa que o Anchieta disse e você está colocando aqui, que foi o seguinte, não existe profissional que vá sobreviver no mercado sem adequação às ferramentas tecnológicas. Seja um ChatGPT, seja enfim, a otimização do Excel,
seja conhecimentos um pouco mais avançados sobre cibersegurança, a depender da área que ele atue. Você está me contando aqui que um advogado eleitoralista, no combate às fake news, ele precisa ter a noção mínima do que é um IP, do que é uma porta lógica, do que é um DNS, do que é um endereço virtual, enfim. Essas noções, essas ideias, para que ele não seja um mero passageiro. Isso é uma coisa também que eu acho que eu não sei se você tinha isso, mas eu quando me formei, Valdir, quando eu comecei a atuar, eu emendei logo a graduação no mestrado, eu tinha uma visão, assim, uns 15 anos de advocacia me fizeram mudar muito. Mas eu tinha muita visão, assim, de que o advogado tinha que ser o cara estritamente técnico, aquele cara que sabe peticionar, que sabe achar o argumento dentro da lei, dentro do livro, dentro da jurisprudência. Cara, eu tenho uma ideia completamente diferente hoje, sabe? Mudou muito. Eu não sei se mudou, se foi só a minha cabeça que mudou, se mudou era tudo. Assim. Mas hoje, cara, muita coisa a gente resolve e não tem nada a ver com direito. Tem uma pesquisa, isso tem nada a ver com tecnologia, mas enfim. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar a fonte, mas não é fake news. Tem uma pesquisa que diz que os juízes concedem mais decisões de manhã do que à noite. Eu vi. É verdade. Não é fake Meu news. Deus, mas isso está errado, o direito não serve, amigão. Fique à vontade para dizer isso. Mas é advogado. É a sua profissão. Você joga o jogo, você vai procurar outra coisinha para fazer. Porque ficar dizendo que tá errado, que é injusto, que isso e aquilo, pô. Tem muita coisa que a gente não resolve com direito. Cara, você ter o conhecimento, você ter a ideia, você ter a noção de tecnologia vai te permitir dialogar com o cara do TI, criar soluções junto com ele, rebater as soluções, vocês vão trocar ideia e aí você vai, cada um no seu canto, mas vocês vão chegar num caminho, cara, dá pra fazer isso. Se eu não souber nada de tecnologia, como eu disse, não, chama o cara do TI aí. Aí o cara do TI vai dizer assim, pô, tem que ter a porta lógica. É verdade. E essa porta lógica... Eu conheço a porta giratória, eu conheço a porta... Entendeu? Eu tenho que ter uma interseção entre esse conhecimento, né, de tecnologia para trazer aqui para o mundo jurídico. Isso é, para mim, é muito claro. Quem hoje, em pleno 2024, abre a boca para dizer, eu sou muito ruim com tecnologia, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Você não vai durar no mercado. Se você tiver perto de se aposentar, ou se você pretender se aposentar, beleza, né? Não se preocupe. Mas se você está no meio da carreira, se você ainda tem um longo caminho pela frente... Eu acho que tem que dizer que ele está ruim de viver, porque é mesmo aposentado, porque vai fazer o quê? Porque tudo hoje é com base em tecnologia. Dá tempo. Eu chego e converso com meus pais pelo WhatsApp. E aí, hoje, eles são nas redes sociais. Quando vão falar comigo, não liga mais normal. Agora é chamada de vídeo. Chamada de vídeo, né? Que a gente conversa agora, todo mundo por chamada de vídeo. E aí, eu não entendo tecnologia, vai fazer o quê? Tá ruim de viver. Verdade, é verdade. Eu tava vendo também não é fake news. Eu tava vendo agora uma informação que nós somos o país do WhatsApp. Eu sabia disso. E nós somos o país que que usa mais áudio no WhatsApp, é o Brasil. Nossa, isso é horrível. Horrível. Eu não mando áudio nem pra minha esposa. Sabe por quê, Berto? Por conta da inteligência artificial. Por quê? Para dar exemplo para os meus clientes. Porque hoje, Berto, a coisa mais fácil do mundo é a inteligência artificial produzir a voz. Produzir a voz, E aí, eu digo para os pré-candidatos, não mande áudio nos grupos. Porque às vezes, principalmente quem é detetor de mandato, participa de grupos que não conhece todo mundo. Não sabe quem tá ali. E aí manda o áudio. O cara manda o áudio, Berto. Não sabe se lá tem um inimigo. Amigo, $1 custa o aplicativo para usar a tua voz e criar o conteúdo que eu quiser. Aí vai e... $1. Berto, eu brinco nas apresentações. Eu mostro que o print não é prova. E vou mostrar por que não é prova. Aí eu faço aquelas alterações das conversas do WhatsApp. Mas, isso aqui eu posso alterar. E altero e mostro. E aí vai e faz o áudio com a voz da pessoa. Berto, ei, tô querendo aqui comprar um voto. Tu conhece alguém que tá querendo vender?
Se tiver, tem aí, ó. Acabei de receber dinheiro com áudio. Já pensou? Aí o Berto, ih, Valdir, acabei de ver aqui, ó. Tem uns 5 leitores aqui fresquinho querendo vender. Vou te mandar o Pix, tá bom? Manda aí agora. Pronto. Tá morto. E aí, o que eu fico dizendo é isso. A tecnologia, ela veio para ajudar, mas também tem gente que vem para fazer muita coisa ruim com ela. Então a gente tem que saber se defender, né? E se prevenir. Se proteger. Meu amigo, caminhando aqui pro encerramento. Já? Cara, foi rápido. Porra, demais. Pô, passa, cara, muito bom, viu? Parabéns, muito bom. Vamos lá. O que vai ser das eleições? Eu tô perguntando pros candidatos, falando de eleição, eu tô perguntando em todos os episódios, tô encerrando sempre assim, qual a tua projeção, o uso da inteligência artificial nos próximos 5, 10 anos? Perguntei aqui pro médico, perguntei pro delegado, perguntei pros advogados e tal. Eu não vou jogar essa contigo não, porque tu já disse que os caras da inteligência artificial não estão dando 2 meses, né? Tu ia me dar essa resposta. Então, eu já me antecipando. Tá bom. Pra você não me dar essa resposta, o que você acha que vai ser das eleições esse ano? Qual é a sua visão para as eleições de 2024 em relação à inteligência artificial? O TSE vai conseguir? Nós vamos conseguir controlar? Vamos chover no molhado? Vai ser uso desenfreado como tudo? Vai interferir? Enfim, o que você acha? E deixando claro aqui que isso é um chute, uma brincadeira, sem nenhum compromisso científico. Se você acabou de dizer para mim, se os caras que mexem com ela não estão sabendo que... Né? O que é que eu acho? Eu espero que tudo que eu vá dizer não aconteça nesse aspecto, né? Mas assim, eu acho que existe grande risco da influência, né, da inteligência artificial nas eleições, principalmente nos grupos de WhatsApp. Né? O grupo de WhatsApp hoje é impressionante como se prolifera as mensagens, os vídeos, os áudios. E eu espero que ele venha para o bem. Ele veio para isso, para o bem. Mas eu tenho muito receio de atrapalhar as eleições, atacando, denegrindo as imagens. Sempre que eu falo, eu peço que a campanha ela seja propositiva e não seja negativa, degradativa. O brasileiro gosta do sangue. Acho que o ser humano gosta do sangue, gosta da polêmica, gosta do ataque. Acho que isso mexe muito com o nosso ser. Então, né? Assim, eu acho... O que é que eu acho? Eu acho que a gente tem que se preparar no sentido de exatamente o que você falou, né? Estudar muito, pesquisar muito, estar preparado para possíveis desinformações, que elas vão vir, não tem como, infelizmente elas vão vir. E você saber usar exatamente os mecanismos que você tem na sua mão, a equipe que você tem, para tentar trazer a resposta o mais rápido possível. Huberto, hoje nós temos uma polícia civil e federal extremamente preparados. Bem aparelhadas. Usando inteligência artificial. A Justiça Eleitoral, ela também está se preparando para isso. Eu estou dizendo isso porque as pessoas que acham que podem atacar a democracia, que podem atacar a eleição, que podem denegrir a imagem dos outros, isso é um ataque à democracia. Com certeza. Acha que vai ficar... que não vão ser achados, que não vão ser encontrados, elas estão se enganando, porque tem como encontrar, tem como achar, né? As tecnologias de localização, de busca, são cada vez mais precisas. Então, meu amigo, eu torço para que nada disso aconteça, mas aqui é uma mensagem para que as pessoas que já fizeram isso no passado, que não foram descobertos, achar que fez e nunca aconteceu nada, mude seu pensamento que em 2024 vai ser diferente. Você aí, seu divulgador de fake news, cuidado, viu? A Polícia Federal te acha. Posso dar um conselho, mas uma dica, uma prática que eu adotei pra mim desde a eleição de 2022. Cara, quando se trata de eleições, eu duvido de tudo. Eu também. Eu duvido de absolutamente tudo. Ah, tu viu que o fulano falou isso? Duvido. Não, mas, meu amigo, eu duvido. Eu duvido. Também.
Eu duvido. Agora sim, outra coisa, mas o que vem pelo bem, eu acho que vem nos planos de governo. Pronto. Os planos de governo vão ser mais detalhados e vão ser uma fonte oficial, né? E outra coisa... As pessoas vão ter mais atenção ao plano de governo. E outra coisa, eu acho que nos planos de governo eles vão demonstrar o que é que eles podem fazer com a inteligência artificial em favor do município, em favor da população. Né? Eu acho que vai ser bem interessante. Beleza, beleza. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio. Valdir, cara, obrigado. Obrigado. Foi massa demais. Tenho certeza que antes das eleições nós vamos voltar aqui para conversar de novo. Já, né? Pensando nas projeções, nas perspectivas. Se você gostou, não esquece de deixar aqui seu like, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que você acha que precisa saber disso aqui, manda para aquelas pessoas que gostam de divulgar fake news, avisa para elas que o cerco está fechando. Até o próximo episódio, valeu e um abraço.